amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula, só que essa aula de hoje, amadinha, é aula de recuperação. Vamos recuperar nossa nota, né? Então vamos lá, aula 96.1. Ó, recuperação da unidade 3. Nós temos Barroco no Brasil, que é a aula 62, a 67, Arcadismo no Brasil, 83, regência nominal e verbal, e a 84, crase, e terminando com a 85, que é funções da linguagem. Tá certinho? Aqui nós temos as competências, que não vai ser preciso a gente fazer a leitura, e você vai ler com calma em casa, depois, tá certo? Vamos começando pelo Barroco no Brasil. Tá, o Barroco, ó, momento histórico, como você já sabe, o Barroco acontece primeiramente lá fora, lá na Europa, depois que a gente chega aqui ao Brasil, belezinha? Vamos lá, entendendo. No mundo, o que nós temos? O apogeu do absolutismo e da contra-reforma. E o fim das grandes navegações. No Brasil, a Bahia como centro econômico e político, em virtude do ciclo da cana-de-açúcar, a exploração institucionalizada. E agora vamos lá. Quando que começou o Barroco? O Barroco começou em 1601 e foi até 1768. Ó, qual foi o seu marco inicial? Presta atenção, Madinho. Olha só, pegando a canetinha aqui para vocês, ó. Em 1601, com a publicação do poema épico Prosopopeia. De quem era este poema? De Bento Teixeira. Outro que se destacou foi Gregório de Matos, conhecido como Boca de Inferno. Sua poética se divide em poesia religiosa, o pecado arrependido diante de um Deus perdoado, e a poesia lírica, amorosa, carpe diem, certa atitude reflexiva e filosófica. E a satírica, críticas à sociedade de sua época. E o padre Antônio Vieira, ele tinha uma oratória o quê? Sacra, prestando atenção aqui, e conceptista. Privilegiou as grandes questões políticas sociais, escreveu mais de 200 sermões. E quais outros autores, Amadinha? Ó, Bento Teixeira, Manuel Botelho de Oliveira, Sebastião da Rocha Pita. Ok? Mas, ó, que teve maior destaque, ó, que tiveram dois, Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos, constituem os principais nomes do Barroco brasileiro. Beleza? E as correntes? Duas correntes, cultismo e conceptismo. No cultismo, predomínio na poesia, está mais relacionado à forma, atitudes sensoriais, jogo de palavras, rebuscamento formal. E o uso exagerado de figuras de linguagem. Quais são? Antítese, hipérbole, paradoxos e metáforas. E no conceptismo, temos o quê? Predomínio na prosa, mais relacionado ao conteúdo, atitude intelectual, jogo de ideias, retórica aprimorada, jogo intelectual de paradoxo e sutileza lógica, ok? Agora o arcadismo. Arcadismo, olha só, o que está acontecendo? Quais os momentos históricos, né? Nós temos aqui no mundo, século XVII, é o século das luzes, o iluminismo. Ó, no Brasil, a expulsão dos jesuítas em 1759. Temos também o ciclo da mineração. Minas Gerais como centro econômico e político. E a Inconfidência Mineira de 1789. Lembrando que lá no Barroco, o centro político era quem? Econômico? Era a Bahia. E já aqui, ó, no século XVII, era Minas Gerais. Mineração. Então, aqui você vai observar o seguinte, nós temos as características, os aspectos do arcadismo no Brasil. Superação dos conflitos espirituais do período barroco, retomada dos valores clássicos, o belo, o bem, a verdade, a perfeição, pastoralismo, utilização de pseudônimos pastoris, valorização das conversões clássica e mitológica greco-romana. Temos também locus amoenos, opção pelo bucolismo, pela vida e contato com a natureza,
No campo, tranquilidade, né? Pastores, riachos, ovelhas. Temos também aqui a áurea mediocritas, né? Que quer dizer que a exaltação da vida simples, honrada pela equilibrada e harmônica. E o carpe diem, viver o presente. O nutília truncar, simplicidade, estilística, clareza e equilíbrio. Reação contra os excessos formais do barroco. Beleza? Barroco exagero e arcadismo simplicidade. Manuel Maria Barbosa do Bocage é o que se destacou, tá? É o maior figura do arcadismo português. Entrou na Nova Arcádia com o pseudônimo Eumano Sardino. Eumano é o anagrama de Manuel e Sardino. Ele faz uma alusão ao rio Sardo, que corta o quem? Setúbal, terra natal. A musa é Marília e o cenário campestre é povoado de deuses, predominam locos amoenos. E a satírica, né, a poesia satírica de Bocage tem força demolidora. A linguagem é vulgar e os versos são, em sua maioria, redondilhas, beleza? Agora, regência nominal e regência verbal. Lembrando, quando eu falo da regência nominal, quem vai estar regendo, quem vai estar no comando é o nome. Quem serão esses nomes? Substantivo, adjetivo e advérbio e o seu complemento. Aqui nós temos a tirinha. Escreva numa folha do que você tem medo. Olha só a palavra medo. Ó, medo de barata? Medo de avião? Medo de escuro? E o Joãozinho fala o seguinte, tenho medo de complementos nominais. Ó, de complementos nominais é a parte que está completando o sentido do nome. Qual é o nome que aparece aqui? A palavra medo. Então, quando eu falo tenho medo, aí fica assim vago. Precisa de algo para entender. Sim, medo de barata, medo de avião, medo de assalto. Então, tudo isso de assalto, de barata, de avião, de complementos nominais, é o quê? É o termo regido pelo o nome, que é o termo regente, medo. Certinho? Muito bem, amadinhos. Mais uma que oração, ó. Os professores identificaram as dificuldades de gramática. Nessa frase aqui, a gente trabalha as duas regências. Sim, começando pela regência verbal. Por quê? Olha aqui o verbo de ação. Identificar o quê? As dificuldades. Então, as dificuldades está completando o sentido do verbo. Mas dentro do complemento aqui, do complemento verbal, eu tenho esta partezinha aqui, as dificuldades. As dificuldades é o nome. Quem que vai completar? Que dificuldade é essa? Dificuldade de gramática, beleza? Olha só, bem bonitinho aqui para você observar, bem explicadinho, tá certo? Olha só, então, identificaram, termo regente, verbo transitivo direto. A dificuldade de gramática é o termo regido, que é o complemento verbal, objeto direto. Aqui, dificuldade é o núcleo do objeto direto, que é o termo regente, e de gramática, complemento nominal, que é o termo regido, certinho? Agora, a regência verbal é a relação de dependência ou de subordinação entre o verbo e os termos que o complementam. Quem são esses termos? Os objetos, direto e indireto. Ou caracterizam, que são os adjuntos adverbiais, tá certo? Temos aqui o seguinte, ó, os efeitos de sentido das relações da regência. Que às vezes vai aparecer verbo que tem mais de uma regência. Sim, amadinho. Ó, primeiro aqui, aspirar. Aspirar é verbo transitivo direto se tiver no sentido de absorver, de inalar. Como assim, amadinha? Preste atenção aqui na frase, ó. Calisto aspirou o aroma das flores, ó. Calisto aspirou, absorveu, inalou, cheirou, ó. O aroma das flores está completando aqui o sentido do verbo. Não apareceu preposição, então vai ser o quê? Verbo transitivo direto. Outro caso aqui interessante, ó, há máquinas que aspiram o pó, ó, absorvem o pó, ó, absorve o quê? O pó. Então, aspirar no sentido de absorver também, verbo transitivo direto. Mas no sentido de desejar, almejar,
ele vai pedir uma preposição, amadinho. Se vai pedir um complemento com preposição, ele vai ser verbo transitivo indireto. Como assim, amadinha? Presta atenção aqui neste exemplo, ó. Sempre aspiramos à felicidade. Sempre desejamos a felicidade. Então, aqui você tem a preposição, mas o artigo feminino, porque felicidade é um nome feminino. Beleza? Mais outra para você. Ó, João aspirava a uma posição mais brilhante. Então, aqui você já está enxergando a preposição. Então, esse aspirava é almejava, pretendia. Ok? Certinho? Agora vamos para a crase. Temos aqui a crase. O que é crase? É quando eu tenho duas letras iguais. Como assim? Uma vai ser, mas só que ela vai ter função diferente. Por exemplo, a primeira vai ser preposição e a outra pode ser artigo ou pronome demonstrativo. Preste atenção. Nesse gênero aqui, nesse texto aqui, você vê assim, ó, olha a Amada falando. Eu vos declaro craseados. Como símbolo dessa união, abençoo esse acento grave. Este aqui, ó. Esse acento aqui, que é o acento grave, amadinho. Tá bom? Ó, por que esse daqui ficou chorando? Porque diante de palavra masculina, não vai ocorrer crase, porque vai ficar assim, au. E no feminino vai ficar a. Beleza? Para marcar que tem duas letras iguais, coloco o acento indicativo de crase, beleza? Para entender melhor, olha só esse esquema aqui de estudo, ó. Crase, eu tenho preposição, mais artigo, mais pronome demonstrativo. Como assim? Ó, pronome demonstrativo, aquele, aquela, aquilo. O artigo vai ser só o a, o artigo definido singular e o as, artigo definido plural, beleza? Então, é a fusão de vogais idênticas e aparece marcada pelo acento grave. Isso que você tem que saber, beleza? Olha só, casos facultativos. Quais são os casos? Diante de nomes de pessoas do sexo feminino, pode aparecer ou não? Ele fez referência a Sandra, ele fez referência a Sandra. Diante de pronomes possessivos femininos, ó, obedeço a minha mãe, obedeço a minha irmã. Caso, para fazer a troca lá, obedeço ao meu pai, ó, como eu uso o, que é um artigo masculino, beleza? Mas aqui não encaixa, tá bom? Depois da preposição até, pode aparecer ou não. Fomos até a feira ou fomos até a feira, com acento ou não. Mas se eu tirasse até, fomos à feira, é necessário o uso, é obrigatório, beleza? Então, vamos ver aqui, amadinho, os casos em que é proibida a utilização, né, do acento indicativo de crase, ó. Antes de verbo no infinitivo, chorar. A criança começou a chorar. A criança começou a andar. Não tem. Antes de pronome, você sabe os pronomes. Antes de a, mais uma palavra no plural. Antes de artigo. Antes de masculino e entre palavras repetidas. Como assim? Fiquei frente a frente com o bandido. Ó, frente a frente, dia a dia, passo a passo, gota a gota e assim por diante. Belezinha? Agora, aqui, eu vou falar uma coisa para vocês, essa questão. Você vai lembrar, na hora que você estiver fazendo essa prova, dessa musiquinha. Diante de palavra masculina, não se utiliza crase. Ó, diante de palavras repetidas, não se utiliza crase. Opa! Viu só? Então, diante de verbo também você não vai utilizar crase, amadinho.
tá bom? E outro macete também para você, quando você não lembrar da regência, não sabe qual é a preposição, por exemplo, vamos pegar o verbo ir. O verbo ir, meus queridos, ó, ele pede a preposição a, tá? Só que no dia a dia, o que que acontece? Às vezes a pessoa coloca o em. Como assim, amada? Ó, vou no banheiro. Não é no banheiro. Eu vou ao banheiro. Eu vou à feira. Ó, vou à feira. Se você não sabe se é com azinho, se vai ter ou não crase, o acento indicativo, você fala vou ao mercado. Se eu usar ao mercado, claro que na feminina terá crase, beleza? Agora, funções da linguagem. O que nós temos aqui nas funções da linguagem? Olha só, aqui ó, você vai fazer a relação com as funções, os elementos da comunicação. Estão ali juntinhos, tá? Como assim, amadinha? Referencial no contexto, emotiva e expressiva no emissor, a poética na mensagem, a conativa apelativa no receptor, a fática no canal e a metalinguística no código. Então, segundo aqui, ó, é possível identificar pelo menos uma das 6 das funções da linguagem, as quais se relacionam diretamente com os elementos da comunicação. Isso está idealizado por quem? Por Jacobson. E quais são, né, as funções da linguagem? Nós temos a denotativa, que é aquela informativa, referencial, também, ó, que ó, ela vai ser clara, objetiva. Onde a gente encontra essa linguagem? Jornal. Conativa, ela vai ser aquela que vai apelar, vai estar direcionada a quem? Ao receptor, né? Vai convencer, vai dar ordem, vai fazer pedido. Onde eu vou encontrar esse tipo de linguagem? Nos textos publicitários, nas propagandas, beleza? E você vai observar na linguagem conativa os verbos no imperativo, que são aqueles verbos que indicam ordem, pedido, beleza? Beba isso, faça aquilo e assim por diante, ok? E a emotiva? Ó, a emotiva vai falar do eu. Você vai encontrar nas letras da música, vai dar ênfase no eu, a primeira pessoa. Ela é opinativa, ela é subjetiva, tá certo? E agora, amadinho, a fática. A fática é quando eu falo, e vocês estão entendendo, amadinho? Ó, eu estou testando o canal. Então, há uma clareza, há uma objetividade. Então, aqui está no exemplo. Alô? Tá ligado? E a metalinguagem, ó, que é a metalinguística, tá bom, amadinho? É aquela que é autoexplicativa. Onde que eu vou encontrar um texto autoexplicativo? No próprio dicionário. Você pega lá, pega uma palavra e lá está explicando o que significa a palavra, tá certo? E a poética? A poética, a preocupação dela é a questão com a estrutura, de como ela vai ser construída, a forma que ela vai ser montada. Por isso que fala assim a questão da estética, a rima, sons, beleza? Então, aqui, falar de todas as aulas, já foram revisadas. Agora, você, estudante, muita calma nessa hora, na hora de que você for resolver, responder a prova, tá certo? Eu desejo a todos uma boa avaliação. Até mais.